Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E boa noite à igreja. Nós estamos já por 3 séries de pregações envolvidos no capítulo 11 da Carta aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 10. Primeiro nós fizemos do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 4 ao versículo 6, e hoje nós vamos ler do versículo 7 ao 10º versículo. Comportou todo esse trabalho porque o assunto ele nos compreende dar mais detalhes sobre este estudo, sobre este momento de falar sobre o que Paulo escreveu, porque além de ele escrever, ele resgatou várias informações de profetas, de Davi, agora Moisés também. E é necessário nós explicarmos com mais requinte de detalhe, porque embute questionamento e assertivas também doutrinárias. Amém? Neste espírito de obediência ao Senhor e fazer exatamente a vontade dEle, e não sermos envolvidos por conselhos de outras fontes, a que não seja a palavra de Deus através do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura e passar para os comentários. Amém? Leitura. Romanos capítulo 11, versículo 10, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz o apóstolo Paulo: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Esta citação do verso 8 está registrada em Isaías capítulo 29, versículo 10, também em Deuteronômio capítulo 29, versículo 4. Continuando o apóstolo, versículo 9. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Esta outra citação desses 2 versículos, 9 e 10, de Romanos 11, é cópia do Salmo 69, versículos 22 e 23. É interessante que, desde quando o apóstolo Paulo entrou no capítulo 8 dessa carta, ele embasou praticamente cada versículo num dito de um profeta, e sempre fazendo cópia fiel do que ele estava escrevendo. Neste momento, entre os judeus, era necessário estar completamente embasado na palavra dos profetas. Veja que no versículo 7, o apóstolo faz uma pergunta: pois que buscaram e não alcançaram? Irmãos, verdade é que os eleitos em que Paulo aponta, eram os fiéis. Nos dias de Elias, como nós lemos semana passada e retrasada, Elias havia feito um lamento de solidão. Mas o Senhor tinha separado 7.000 homens e guardados, enquanto que os que buscavam na rebeldia não alcançaram essa proteção e salvação de Deus. E também não alcançariam de forma alguma. Não diz que Deus limitou a entrada deles do nada, mas diz que antes eles desprezaram em obedecer. Isso nos dias de Acabe e Jezabel, onde Elias clamava obediência e eles desobedeciam. Então o motivo foi que mataram os seus profetas
e destruíram os seus oráculos e perseguiram os profetas que ainda estavam vivos e prontos para serem assassinados também. Permaneceram neste ritmo serviçal a deuses estranhos, no caso de Jezabel, o deus cananita Baal, na matança e na perseguição dos profetas, e não parou nesses dias de Acabe. Na verdade, Paulo está dizendo, e vai dizer, nós vamos fazer algumas leituras, que este processo de perseguição, ele continuou a culminar até no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós certificamos com toda a atenção, fiel ao contexto da voz dos profetas, e o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Roma, nesta carta. Nas citações incessantes, como já dissemos aos irmãos, dos vários profetas, e agora nós lemos de Davi e Moisés, Paulo assegura uma mensagem dedicada à fidelidade das ações de Deus em relação às atitudes rebeldes daqueles que ele amou. Na verdade, meus irmãos, eles estavam colhendo o que plantaram. Esta é a ordem. Note que Paulo não criou uma outra doutrina, uma outra mensagem, além da graça vindoura do nosso Senhor Jesus. Se os homens fazem dos escritos de Paulo uma outra doutrina nos dias de hoje, podemos ter certeza que Paulo desautoriza. Veja que o endurecimento da parte dos judeus foi consequência da desobediência deles. Primeiro eles desobedeceram, depois Deus endureceu. Não podemos imaginar que foi um tipo de maldição hereditária, pré-determinada por Deus, vinda dos céus. Lembre-se, temos um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu um povo para depois determinar esta nação à desobediência. É um absurdo qualquer tipo de idealização neste tipo de sentença. Deus endurece os ímpios. E isso está escrito. Nunca seu povo. Deus só vai endurecer seu povo quando eles desobedecem, não se arrependem e permanecem desobedecendo. E neste caso, as obras de Israel eram péssimas e contínuas. É muito importante preservarmos a ordem dos fatos. Primeiro planta, depois colhe. Veja em Provérbios 16 e 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Amém? Isto é importante. Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, até o ímpio para o dia do mal. Irmãos, nem Jó, o mais provado de todos, foi endurecido. Ainda que nas mãos implacáveis de Satanás, ele continuou fiel. Que absurdo encontrarmos nessas escolas de doutrinas estranhas, como é que se vai colher o que não plantou? Veja só, em Romanos 9 e 18, está escrito: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Vemos que há uma compatibilidade com Provérbios 16, 4 nos desígnios do Senhor. Porque é interessante e é desleal também considerar este versículo de forma isolada. Por exemplo, numa exegese tendenciosa, e toda exegese tendenciosa, então é um sofisma, é uma ilusão da verdade. De forma que, neste sofisma, omite o que Deus endureceu. E por que Deus endureceu? No caso
dos judeus, Deus endureceu por causa da desobediência. No caso de Faraó, Deus endureceu Faraó para mostrar o seu poder soberano ao mundo. E isto é, vemos Romanos 9 e 17, como Paulo escreve, novamente, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, a verdade é, Deus endureceu Faraó e nós lemos, durante as pragas, Deus foi endurecendo Faraó para mostrar que ele é o Deus soberano e poderoso. Agora, também está escrito, Deus amou Jacó e odiou Esaú, como Paulo também citou. Ocorre que a desobediência de Jacó, a amada de Deus, tornou pior que Esaú. Durante vários séculos, então colocou Deus no coração deles uma vedação na alma, como nós lemos no versículo 10. Releia o versículo 10 para você ver. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Causa e efeito. Não ocorreu do nada este processo, isto é, sem causa, como se Deus pensasse e agisse de uma forma, quer saber? Vou endurecer este povo, vou cegar este povo, vou tornar a mesa deles uma armadilha como armadilhas de pegar pássaros, um tipo de assalpão, como os passarinhos caem nas armadilhas achando que é apenas um alimento gratuito do seu dia a dia. Foi o comentário do versículo 9 que Paulo fez. Então, qualquer dedução nesta linha de pensamento é uma observação humana e não provém de Deus. Pode ser que para alguns é mais difícil aceitar as Escrituras do que entender os Escritos, como sempre foi desde o princípio na igreja, desde o primeiro século. Veja João repetindo Isaías, é importante, quando nós lemos, colocando no quadro principal Jesus em João capítulo 12, versículo 37 a 41. Abra, por favor, a Bíblia em João capítulo 12, versículo 37 e em diante. Assim como Paulo, sobre a base dos escritos de Isaías. De novo, o que é que João diz, assim como Paulo já tinha escrito nessa leitura nossa? E João escreve no versículo 37, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Não criam em quem? Em Jesus. Então Jesus fazia muitos sinais e eles não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, então Isaías disse uma outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Veja que quando nós lemos o versículo 9 e 10 do capítulo 11, é parecidíssimo, é um espelho do que João estava escrevendo sobre Jesus. Nada diferente do apóstolo Paulo. Mas se você ler João capítulo 12, se você não entender toda a exegese da Bíblia e a história do que estava acontecendo, você vai compreender de uma forma muito rasa. Por que Deus endureceu? Por que eles não creram? Por que o Senhor cegou os olhos? Por que endureceu o coração deles? Por que escureceu os olhos para não verem? E encurve-se-lhes continuamente as costas? Porque o passado deles estava sendo acertado durante todo esse processo de existência. Então, a causa da cegueira, do endurecimento, não foi gratuita, foi plantada ao longo dos tempos. Isso é uma lição para nós, porque tudo que nós semeamos, nós vamos colher.
Veja que as referências são tantas que não podemos ter uma outra informação sobre a rebeldia da parte do povo e as suas consequências. O mundo de hoje pagará pelas consequências. As igrejas apostatadas pagarão pelas suas consequências. E não podemos dizer que isso foi porque Deus quis, mas o homem voltou-se à sua natureza. Porque no DNA dos judeus da nação de Israel, a nação escolhida, e o DNA de qualquer um de nós é o mesmo. O coração é o mesmo. Deus apenas separou um povo que por acaso veio da nação de Jacó. Mas o pecado está instalado da mesma forma, por isso que todos desobedeceram. Ora, Jacó foi chamado. Os gentios e os edomitas não foram chamados, mas o comportamento de todos os homens é o mesmo. Enquanto, ora desprezada, a nação de Esaú, que Deus odiou, tornou-se comum dentre os gentios. Mas Deus chamou as outras gentes. E quem estava no meio dessas outras gentes? Estavam lá os edomitas, os descendentes de Esaú. Como nós, eles não eram filhos da promessa da aliança como Abraão. Jesus, a graça de Deus aparecendo, as portas se abriram aos povos, a todas as nações dos confins do mundo, e sem acepção ou pré-seleção de povos ou indivíduos. Esta é a graça. Não existe supergraça. Existe a graça de Deus. Basta. Amém, irmãos? E a graça tem o seu efeito. Estamos liberados, sem acepção de pessoas, para pregar a todas as nações e a todos os povos. Aliás, essa foi a incumbência da grande comissão. A qualquer indivíduo que crer, qualquer que estiver com sede de justiça, sermão da montanha. Caso de oposição a esta pregação de hoje, e bíblica como ela está sendo, como explicar o dito de Paulo a Timóteo, por exemplo, que nós vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2. Veja o que Paulo escreveu a este jovem evangelista. Porque isto é bom e agradável diante de Deus e do nosso Deus Salvador. O que é agradável para Deus? O que agrada a Deus? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E é fantástico esse versículo. Ele quebra todos os paradigmas adversos que Deus propõe ao homem. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da sua verdade, está escrito. Não podemos discutir a questão com Deus. Paulo exorta que, com Jesus rasgando o véu, agora não há mais esta exclusividade do cercado de Jacó, e nem qualquer cercado que seja entre os gentios ou todos os povos. O sangue de Jesus verteu para remir todos, independente da nação que corre nas veias. Mas o que acontece no coração é o que importa, isso Deus vê. Extrapolou as nações, a origem, porque arrependimento não tem nacionalidade. É diferente. Isto sim é agradável diante de Deus. A igreja do Senhor dos dias de hoje, desde a igreja primitiva, ela deve observar o que agrada a Deus. Da mesma forma, irmãos, estar na igreja sem arrependimento é estar crente sem ser crente. Isto é um acerto que cada um deve fazer com o Senhor. É de indivíduo para indivíduo. Agora, nesse tempo, nós estamos nos preparando para o tempo em que cada um dará conta de si mesmo a Deus, independente da nação ou qualquer origem que você tem. Paulo escreve em Romanos 2:28, porque não é judeu o que é exteriormente. Isto é, ninguém pensa que é judeu apenas por causa do sangue ou do exterior dele. E como saber então, irmãos, quem é de Israel no coração, sendo que isto é de Deus? Apenas Deus conhece esses mistérios. Nada podemos concluir de Deus. Comportamento como limitadores do infinito alcance do todo onisciente
não compete a nós. O homem não tem poder ousado para impor arestas no Criador de tudo. Aquele que, amando a todos, também nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. É ordenança, irmãos, dos 2 grandes mandamentos que derruba qualquer conceito religioso. O que devemos fazer é procurar encontrar o amor ao próximo. Esta é a nossa partilha e nada mais. Nesta linha universal, Jesus chama todos que, veja Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quem não vem? São os que não necessitam de alívio. Jesus estava respondendo que ele dava graças ao Pai do céu e da terra por ocultar as coisas celestiais aos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos, porque assim Deus aprova. Na verdade, os sábios em si mesmos não se cansam e nem se oprimem por si só, vivem a sua vida e não querem saber de Deus. Então o Senhor se revela aos pequeninos. Veja 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, meus irmãos, como que os teólogos de plantão de hoje em dia vão explicar o que João escreveu? Dizer que Jesus morreu apenas por algumas pessoas, os chamados eleitos, mas João diz exatamente ao contrário. Ele diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, dos salvos, dos crentes, e não somente, mas também pelos de todo o mundo. Então podemos literalmente dizer: Deus amou o mundo dos gentios e a nação de Israel. Como seria possível Paulo entender que o seu povo, tão privilegiado das bênçãos de Deus, deixasse de recolher no seu coração o Messias? Como não responder ao Evangelho preparado para que eles pudessem receber? Isso tudo perturbou Paulo, e de tanto que ele quis ser o anátema de Cristo por causa destas circunstâncias de rebeldia. Sendo que o Evangelho havia sido outrora prometido nas Sagradas Escrituras, como nós vemos em Romanos 1:2, o qual, isto é, o Evangelho neste caso, antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Olha, já havia sido anunciado. A palavra foi anunciada antes da vinda do Messias. Veja Romanos 3:21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Jesus veio resguardado na lei e no testemunho dos profetas. Como recusaram os profetas, é evidente que não aceitariam o Messias anunciado pelos profetas. Porque, irmãos, quem não aceita a palavra de Deus nos dias de hoje, não tem como ser filho de Deus. Como é difícil para o mundo hoje, também foi difícil para os judeus, ainda que nativos. Não foi possível conciliar a atitude do povo da aliança com a consumação histórica desta mesma aliança em Jesus. No capítulo 9, Paulo concentra o problema da incredulidade deste povo, dentro do propósito da eleição de Deus, como ouviu Salomão numa determinada noite, em resposta à oração que ele fez. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, olha o que Salomão ouve do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus dando chance. Deus quer manifestação do homem e ponto final. Veja que o povo deveria manifestar arrependimento.
e desprender da cadeira cativa do nome de Jacó. Por isso Paulo retorna na lembrança deles, nos versículos anteriores da semana passada e retrasada, a história de Elias nos tempos de Jezabel e Acabe. Esses dois perversos não foram os únicos responsáveis pelo endurecimento, principalmente nesse período de trevas, pela desobediência e perseguição dos profetas de Deus. E eles respingavam em todo o reinado do sul também com influência. Por isso também pagaram o seu preço, pela cumplicidade na desobediência. Em Romanos 11:10, é o último versículo nosso que nós lemos, está escrito: escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. E é isso que Paulo escreve, porque Paulo estava copiando o que havia escrito na palavra. Na verdade, ele diz, esse versículo na verdade diz: deixe os seus olhos escurecerem. Isto é tirado do Salmo de Davi, Salmo 69 e 23, aliás, desculpa, onde está escrito: escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Irmãos, e era evidentemente a parte principal da passagem que o apóstolo tinha nos olhos. Se desprezaram os profetas, certamente desprezariam o Messias. Isso foi cumprido pela insensibilidade e cegueira dos judeus. E o apóstolo mostra para eles que há muito tempo foi predito e previsto como um castigo por darem vinagre ao Messias para beber. Lembra? E está junto nesse texto em Salmo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esses acontecimentos aconteceram nos últimos instantes de Jesus. Então nós vemos que o comportamento do povo não havia mudado. Deus mostrou a todos os homens que o comportamento inconveniente dos judeus não deve ser repetido entre os gentios. Para comentarmos sobre a graça de Deus, porque nos versículos anteriores do versículo 7, nós vemos uma relação entre a graça e as obras. Interessante que nós vemos que a graça de Deus, de fato, é de graça. Mas não é uma graça barata. As pessoas têm um instinto de mito da graça barata, assim como os judeus tinham um instinto de mito de que eram filhos de Jacó. E isso lhes garantia alguma coisa. O que faz a pessoa se perder, não é o pecado que ela cometeu, mas o perdão que ela anda recusando sem arrependimento. Qualquer ensino da salvação que transmite um Deus parcimonioso com os pecados, sem haver a ira consequente de Deus, não é ensino bíblico. Quando pregamos o evangelho do arrependimento, não quer dizer que a graça salvadora está numa espécie de liquidação. Até dá a entender que parece que os crentes ficam apelando para que as pessoas venham a Cristo como se fosse uma liquidação. Cuidado com esse tipo de conceito, não é isso. As pessoas confundem a humilhação de Cristo na cruz com a oferta barata da salvação, como se fosse uma oferta insistente aos arrogantes. Nunca foi e nunca será assim. É necessário muito tino neste momento, quando você ouve a palavra de Deus. Tino é ter juízo, ter prudência, olhar com olhos diferentes, com humildade, reservada aos simples e que tenha sede de justiça. Nessas horas, sobre o senso do verdadeiro arrependimento, a salvação não é um produto de qualquer prateleira religiosa para você pegar o dia que bem entender. Porque nesse espírito entenderemos um pouco mais sobre os eleitos de Deus
e sobre tudo o que aconteceu na história do povo de Deus e que pode acontecer na sua história. Espero nele que você entenda o que Deus quer de você e o que Jesus fez por você. Amém? Que Deus nos abençoe.